Deus, irmãos, boa noite. A graça e a paz esteja com vocês, amém? Pode se sentar, por gentileza. Queria te pedir um favor de abrir comigo a palavra do Senhor, a sua Bíblia. No Evangelho de Marcos. Marcos, no capítulo 11. A partir, nós vamos ler no versículo 12 ao 14, vamos pular para o 19. Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no versículo 12. Todos se encontraram? Podemos ler juntos? Diz assim: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome, e vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isto. No versículo 19, diz assim: que ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. E eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhe digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes acontecerá. Senhor, graças nós te damos pela tua palavra. Pedimos ao Senhor que fale conosco, fale com a tua igreja que está aqui no templo, aqueles irmãos também que estão em casa, Pai, acompanhando esta mensagem, acompanhando este culto. Deus, nós estamos falando sobre fé nesse último tempo, Pai, nesses últimos meses do ano. Eu quero que hoje, pela tua misericórdia, o Senhor nos aumente cada dia a nossa fé. Fala conosco, traga para nós hoje um esclarecimento da tua palavra, que possamos entender aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje eu quero falar sobre este texto, pela qual Deus tem ministrado uma palavra no meu coração concernente a essas coisas. Eu quero falar hoje sobre a fé que nos protege. Porque Jesus, quando ele passa neste lugar, vindo de Betânia, saindo de Betânia, o texto nos fala assim que ele teve fome. E quando ele teve fome, ele se dirigiu a esta figueira, para poder encontrar nela algum fruto, para que ele pudesse comer. Mas diz o texto assim que ele não encontrou esses figos lá. Mas o texto também diz que não era a época dos figos. Mas só que Jesus, vendo as folhas, ele imaginou, talvez, se pudesse ter ali uma fruta que tivesse dado fora do tempo. Mas ele procurou entre as folhas dos figos lá e não encontrou nada, somente as folhas. As folhas da figueira estavam grandes, já crescidas, mas não tinha nenhum fruto. E os discípulos, quando viram Jesus procurando os figos, e ao não encontrar os figos naquele momento, Jesus ele dá uma palavra para aquela figueira, dizendo assim que ninguém mais vai comer do seu fruto. O que Jesus estava dizendo é:
Se hoje você não tem fruto, muito menos amanhã ou após, porque ninguém vai comer mais do fruto que sai de ti. E ele foi para a sua jornada para o templo. O texto fala que lá eles expulsou alguns cambistas do templo, que estavam fazendo negociada no templo. E ao retornarem de lá, de manhã cedo, eles passaram pelo mesmo local onde a figueira estava instalada. Só que a diferença é que quando eles foram, a figueira estava verde com folhas. E quando eles retornaram no outro dia, a figueira já estava seca desde as raízes. Então Pedro, vendo aquela figueira, ele mostra para Jesus, dizendo assim: Senhor, olha, a figueira que você falou que não ia dar mais frutos, ela está seca de fato. A figueira que você amaldiçoou, ela se secou. Ao que Jesus falou assim: olha, vocês também precisam ter fé em Deus. Tenham também fé em Deus, foi o que Jesus disse para os discípulos naquele momento. Mas ele disse mais, ele falou assim: eu asseguro a vocês que se alguém disser ao monte, levante-se e lança-se no mar, e não duvidar nos seus corações, assim vai acontecer. Assim será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, vocês têm que crer que já receberam, e assim acontecerá. O que Jesus estava trazendo para os apóstolos naquele dia, era para que eles pudessem ver como era a fé, é que eles pudessem ter uma experiência própria, de que quando eles falam com fé, que quando ele falava com fé, as coisas aconteciam. E agora ele estava replicando este ensino para os apóstolos, dizendo assim: olha, tudo que vocês pedirem com fé, vocês crendo, vocês já receberam. Na realidade vocês não receberão não, vocês já receberam. E assim vai ser na vida de vocês. Uma palavra forte que Jesus disse para os apóstolos, para que eles pudessem então agora começar, ou até mesmo continuar, a andar por fé, a fazer mais coisas pela fé, a edificar mais e buscar mais acontecimentos pela fé, porque a palavra que Deus diz para eles é muito forte, que tudo que vocês pedirem em oração, se vocês creem, vocês já receberam. E quando Jesus encontrou com um homem centurião, nos dias que estavam andando por Israel, este centurião, ele disse a Jesus assim: Senhor, eu estou com um servo lá em casa, ele está muito mal, ele está paralítico, ele está com os espíritos malignos em seu corpo, está endemoniado. Na realidade, Senhor, eu preciso de um socorro seu para um servo que está lá em casa. Ao que Jesus falou assim: olha, eu vou lá, eu vou estar lá com este servo. Mas o que centurião, no livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo 5 a 13, ele disse ao Senhor naquele dia a seguinte frase: eu não sou digno que você, Jesus, entre na minha casa, basta uma palavra que você disser, e o meu servo será curado. E a Bíblia fala assim, que Jesus se maravilhou então das palavras deste homem, de que ele disse então: vai, e quando você chegar em casa, ele vai estar curado. Por quê? Porque a fé como essa, Jesus enalteceu a fé dele e disse: eu nunca vi uma fé como esta, nem mesmo em Israel. Porque este homem centurião, mesmo sendo de fora, sabia que a minha palavra muda as coisas.
Eu digo para você nessa noite, eu preguei de manhã um dia dizendo, talvez para mim, para você as coisas estejam muito difíceis, talvez para mim, para você há algo que esteja praticamente impossível de resolver, talvez para mim e você tem situações que nós olhamos e dizemos assim, não tem como resolver, não tem como solucionar esta causa, mas olha o que Deus diz para você nessa noite. Para Deus, para Jesus, basta uma palavra para Ele mudar o quadro da sua vida. Basta uma palavra. E esta palavra foi dirigida aquele dia a esta figueira: nunca mais vai nascer fruto de ti, nunca mais vai acontecer de ninguém comer fruto desta árvore. Então esses homens começaram a olhar Jesus de uma outra forma, de uma outra perspectiva, porque eles entendiam que a palavra tinha poder, eles entendiam que pela palavra as coisas aconteciam, assim como aconteceu com a figueira. Ele entendia que a palavra com fé de fato faria muitas coisas acontecerem. Eles entendiam que a palavra lançada com fé, certamente as coisas de fato aconteciam como eles viram acontecendo aquele dia com a figueira. Aquilo foi um grande exemplo para eles. Mas além disso tudo acontecer, Jesus andou curando pessoas. Jesus andou então colocando na vida de muita gente a cura, a libertação, andava sobre o mar. Jesus acalmava a tempestade, e acontecia nesse dia que Jesus libertava endemoniados. Ele curou a filha de Jairo, ele curou a mulher do fluxo de sangue. Na realidade, Jesus ensinava parábolas em Lucas 8, um capítulo pequeno, mas nós vemos ali Jesus fazendo tantos sinais, tantas curas, tantas coisas acontecendo, e isso servia tão somente para edificar a fé dos apóstolos, para eles poderem ver o que Jesus fazia com a tua palavra, para ver o que Jesus fazia falando as coisas, de como ele libertava, de como ele curava, de como ele no meio da tempestade, ele acalmou o vento, ele acalmou o mar. Então isso trouxe para eles uma grande porção de fé nos seus corações. Mas no capítulo 9 de Lucas, a partir do versículo 51, o que acontece aqui é que Jesus agora ele quer voltar para Jerusalém, e ele quer primeiro passar numa cidade chamada Samaria. Ele manda seus apóstolos, alguns deles na frente, e diz assim: vai, prepara as coisas, prepara a hospedagem para mim, porque eu vou estar em Samaria, depois eu vou voltar para Jerusalém, eu vou estar retornando agora. Mas acontece que dois apóstolos deles, Tiago e João agora vão na frente, chegam em Samaria e começam agora a procurar um lugar para Jesus ficar. Eles vão num local, mas os samaritanos, que não se dão muito bem com os judeus, sabiam que Jesus ia passar ali somente de passagem, que ele de fato queria estar em Jerusalém, e assim eles começaram a recusar a hospedagem para Jesus. Eles iam numa casa, e as pessoas falavam assim: não, nós não vamos alugar para você, nós não vamos emprestar a hospedaria que eu tenho para você, nós não vamos querer que Jesus se assente, que esteja aqui neste lugar. E eles partiam para outra casa, e a resposta era a mesma: não vamos ceder espaço para vocês, nós não vamos guardar espaço para vocês de forma alguma, eu não vou dar aquilo que nós temos, nós não vamos deixar você dormir aqui na minha casa, não tem como. E assim esses homens então, apóstolos de Jesus, começaram a ficar chateados, começaram a ficar revoltados pela recusa, porque até então tudo que Jesus pedia acontecia. Quando pediu para poder fazer aquelas coisas, todo mundo cedia. Mas agora o povo de Samaria
endureceu o coração. O povo de Samaria não queria mais ceder espaço para os apóstolos, ao que Tiago e João, eles chegam até Jesus, completando-se os dias ali, e falam assim: Senhor, eles não nos receberam, o que eu posso fazer? Quer que eu peço, eu posso hoje pedir que desça fogo do céu e consuma esses como Elias fez. Ó Senhor, hoje eu sei, eu tenho fé, eu quero que desça fogo do céu, eu vou pedir aos céus que desça fogo e consuma com todos esses homens, e consuma com todas essas mulheres. Este era a vontade, esta era o exercício de fé de Tiago e de João. Eles queriam usar a fé para matar pessoas, porque eles viam que tudo que Jesus pedia acontecia. Na hora que a fé era usada, as coisas aconteciam. E eles lembraram de como Elias pediu Deus fogo do céu, para que desse e consumisse com os profetas de Baal no Antigo Testamento. E eles lembram que Elias pediu isso por fé, e agora eles, enxertados de fé pela palavra que Jesus disse a eles, eles disseram assim ao Senhor: deixa, Senhor, que eu peça fogo do céu e consuma esses homens como Elias fez. O que João e Tiago queriam era usar a fé para matar. O que Tiago e João queriam era usar a fé como instrumento de vingança. O que Tiago e João queriam é usar a fé para massacrar com toda uma comunidade, com toda uma cidade. Por quê? Porque o povo endureceu o coração e não cedeu-se à vontade e à orientação de Jesus para eles. Mas o versículo 55, 56, o que o Senhor diz para esses homens era o seguinte: olha, o Filho do Homem, ele não veio para destruir as almas dos homens. O Filho do Homem, na realidade, ele veio para poder salvar as pessoas. O que Jesus estava dizendo para João e Tiago aquele dia: a fé, eu disse que tudo que vocês pedissem por fé aconteceria, mas espera aí, não é bem assim. Na realidade, vocês não podem usar a fé para poder matar as pessoas. Vocês não podem usar a fé para poder destruir pessoas. E às vezes, nós como igreja, esquecemos que a fé não é para essas coisas. E tem muita gente no nosso meio que às vezes faz igual Tiago e João fez nesse episódio, queira amaldiçoar pessoas usando a sua fé. Muitas pessoas, quando são lesadas por alguém, levam às vezes um prejuízo financeiro, eles amaldiçoam dizendo: tomara que tudo vá ruim na vida deles, tomara que essa pessoa morra, tomara que essa pessoa não mais entre na minha frente, eu não quero ver esta pessoa. Muita gente às vezes no corpo de Cristo não usa a fé para poder proteger, mas usa a fé para poder tentar matar alguém, tentar esganar alguém. Na realidade, tem gente que faz tanta raiva na gente, que às vezes nós falamos assim: Senhor, que consuma ele, mata ele, faz isso com ele, eu não quero, a pessoa está me prejudicando, está me perseguindo. Na realidade, o que Jesus está dizendo para essas pessoas, para esses apóstolos nesse dia é: não, a fé não pode ser usada assim. A fé não pode ser usada para atacar pessoas. A fé não pode ser usada para amaldiçoar pessoas, ainda que você leve prejuízo, ainda que as pessoas não creiam em mim, ainda que as pessoas não cedam aquilo que você quer, ainda que as pessoas endureçam seu coração e não cede espaço para mim, ainda que tem pessoas incrédulas em nossas aldeias, vocês não podem usar a fé para matar, porque as almas são minhas e eu vim para elas para poder curar, para poder libertar, para poder salvar as almas
almas, e eu não quero que vocês usem a fé para poder matar pessoas. Porque o tudo dos apóstolos que eles entendiam é que eles poderiam a qualquer momento usar a estratégia do Antigo Testamento, onde que era a guerra mais ferrenha, onde que a morte era meio que deliberada. Agora não. Jesus vem trazer para eles um novo evangelho, dizendo: o homem, o filho do homem, ou seja, eu não vim destruir as almas dos homens, mas eu vim salvar essas almas. Eu não quero destruir as pessoas, eu quero salvar as pessoas. Eu não quero que vocês amaldiçoem as pessoas, porque eu vim aqui para ser o meio de salvação entre Deus e elas. Eu sou o caminho que vai conduzir elas, ainda que perdidas, ainda que me rejeitam, ainda que não tenham espaço na sua casa para mim, mesmo assim eu vim salvar essas almas. Eu não quero que elas se percam, eu não quero que elas morram, ainda que elas me rejeitam, ainda que elas estão às vezes fazendo tanta situação para me prejudicar, para eu não ter um lugar de dormir, mas mesmo assim não olhe para que elas morram, não olhe para que elas pereçam, porque eu vim para salvar essas almas. Elias, com os profetas de Baal, teve uma experiência extraordinária, e Tiago e João queriam viver isso agora. Eu quero fazer como Elias fez lá no Antigo Testamento. Eu quero orar com tanta fé que eu estou no meu coração. Eu quero orar e desça fogo do céu, como nos dias de Elias, porque Elias é conhecido como profeta da fé, e agora eles queriam usar o mesmo artifício para acabar com uma aldeia, para acabar com várias pessoas ao mesmo tempo. Mas Jesus diz o seguinte: não é para matar, porque o meu objetivo é salvar. Ainda que tem pessoas que dá vontade de matar, ainda que tem pessoas que dá vontade de matá-las, nós não podemos entender que isso seja uso da fé, porque o Senhor, Ele usa de misericórdia para com o outro, assim como Ele usou de misericórdia para conosco, que estávamos perdidos lá fora, que estávamos fazendo tanta coisa errada, que estávamos nas drogas, estávamos lá falando mal de Deus, falando mal da igreja, estávamos na bebedice, na prostituição, mas um dia o véu se rasgou, o Senhor se fez por nós, nos aceitou na casa dele. Hoje nós somos pessoas transformadas. Nós temos que entender que esta mesma graça vai ser dispensada a outros, aqueles que hoje não creem, que não abrem o coração para Jesus. Não devemos nós pedir a morte deles, devemos pedir ao Senhor a misericórdia e a graça sobre eles, porque o que o Senhor quer é salvar também essas almas. O que nós podemos entender, quando Judas ele quis entregar Jesus para ser crucificado, nesse mesmo dia Pedro estava com uma espada. A comitiva de Judas vem para poder prender Jesus. Pedro pega uma espada e lança na altura do pescoço de um soldado. A palavra do Senhor fala assim, que esse soldado teve a orelha decepada nesse dia. Mas Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, mete a sua espada na bainha. Pedro, guarde a sua espada, porque eu não quero hoje que ninguém morra. Eu não quero que vocês matem a ninguém. Não use a sua espada para poder matar ninguém. E assim Jesus pegou a orelha daquele homem, colocou sobre o lugar onde deveria ficar.
Aquela orelha daquele homem, então, começou o sangue a ser estancado, e agora naquele momento, não somente o sangue estancado, aquele homem Malco, ele foi curado por Jesus. Ao que Jesus disse para Pedro: a fé não é para ferir, e assim a fé é para nos defender. Nós não podemos usar a fé como instrumento de ferida para ninguém, muito pelo contrário, a fé é para nos defender, irmãos. No livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 12, Paulo traz uma ilustração muito grande de que nós estamos na guerra, mas nessa guerra nós não podemos matar. Estamos numa guerra, só que nessa guerra nós não podemos matar. O que ele está dizendo para nós, para Pedro, para Tiago e para João naquele dia: olha, não é matando as pessoas que vai resolver as situações, não é matando as pessoas que as coisas vão se dar certo. Jesus então cura aquele Malco, coloca então sobre a orelha dele no lugar de novo, pede a Pedro: Pedro, guarde essa espada, põe essa espada na sua bainha, porque a sua fé não é para ferir, a sua fé não é para tentar matar. Então quando Efésios fala no capítulo 6, no versículo 12 em diante, diz assim: porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. No versículo 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, ficar firmes. No 14 diz: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. No 16 diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que está dizendo no texto? Nós estamos em uma guerra espiritual, e a fé que ele fala aqui no versículo 16, ele não compara a fé com uma espada para ferir. Ele diz assim: a fé é como um escudo. O escudo, irmãos, é uma arma de defesa que consiste em uma peça larga, geralmente de metal, que a pessoa coloca presa a mão ou o braço, que protege o corpo do guerreiro contra armas, serve para poder defender de algum ataque ou perigo. E Paulo diz: a fé, ela é como um escudo, não é para ferir, não é para matar. O escudo serve para te proteger. E o texto fala assim que, tomando o escudo da fé, vocês podem apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mas o que eram os dardos inflamados do maligno? Dardos inflamados, dardos são flechas. São flechas lançadas pelo inimigo para destruir e para matar. Quando fala de dardos inflamados, é que alguns homens de guerra, quando ia guerrear antigamente, além de eles ter as flechas, eles colocavam em sua ponta como que se fosse uma bola de fogo. Eles fixavam na ponta da flecha uma bola de fogo, amarravam aquilo ali, e eles lançavam contra os seus inimigos. E esses dardos inflamados pelo fogo, ele tinha o objetivo de, quando caísse no terreno do inimigo,
o inimigo pudesse ser ferido, o inimigo pudesse ser morto, ou ele seja incendiado. A flecha, o dardo inflamado, tinha mais de uma função. Ele poderia matar, mas também ele poderia incendiar. Ele poderia respingar fogo no exército todo, ou até mesmo na seara onde eles estavam pisando. Se fosse mato seco, o fogo caindo, matava todo o exército de uma só vez com um grande incêndio. Os dardos inflamados eram usados para poder causar uma destruição, um rombo terrível onde que ele caía. E Paulo está dizendo assim: nós estamos numa guerra, o nosso inimigo ele lança dardo inflamado o tempo todo, o nosso inimigo ele lança sobre nós dardos com fogo na ponta, e pode ser que se eu e vocês tivessem um escudo da fé, esse dardo pode causar em nossa vida uma destruição muito grande, esse dardo pode cair em nós e nos ferir, esse dardo pode cair em nós e nos matar, ou se não o fogo dele pode nos incendiar. O que Paulo está dizendo é: coloque em suas mãos, em seus braços, o escudo da fé, e agora proteja das astúcias ciladas do inimigo, porque ele não cansa de lançar dados, ele não cansa de lançar dados inflamados. Podemos hoje colocar como dados inflamados que ele lança em nossa vida as enfermidades. Talvez o inimigo está o tempo todo lançando dardo de enfermidades sobre nós, sobre o povo de Deus, mas nesta noite o Senhor está nos ensinando hoje a usar um escudo que te protege, a usar um escudo que protege a sua família, que protege a sua casa. O inimigo fica o tempo todo lançando dardo da sonolência espiritual. Quando ele lança, ele diz assim: se não matar, fere, se não ferir, incendeia. Eu ponho fogo na vida dessa pessoa, eu coloco fogo em várias áreas da sua vida. Eu vou lançar outra flecha, a flecha que afeta o casamento, eu vou lançar para ferir, ou para matar, ou para incendiar. É por isso que hoje muita gente na igreja está com a vida financeira incendiada, está com a vida conjugal incendiada, está com coisas feridas em sua casa, emoções feridas, coisas mortas ou incendiadas. Por quê? Porque o nosso adversário não para de lançar dados inflamados o tempo todo. Mas Paulo hoje nos ensina: toma o escudo da fé, proteja você dos dardos do maligno, porque com o escudo da fé essas flechas não vão te atingir. O que o inimigo faz? Ficou lançando flecha o tempo todo, e se cair num lugar onde que tem mato seco, vai incendiar. O que o inimigo faz? Eu vou lançar dados inflamados, porque vai bater no escudo e vai sobrar fogo sobre o seu cabelo, sobre a sua roupa. Eu vou incendiar isso que ele está construindo, eu vou incendiar a família dele, eu vou incendiar o casamento dele ou dela. Quando sair com o carro para poder viajar, eu vou lançar meu dardo para matar ele na estrada, para causar grande destruição. Mas Deus está o tempo todo nos protegendo, porque a fé é proteção, a fé de Deus é proteção para nós. E nós hoje, como igreja, precisamos hoje tomar uma atitude dizendo a Deus: esse dardo não me atinge mais. Sabe por quê? A palavra do Senhor está dizendo que quando o inimigo lançar o dardo, o que está dizendo no versículo 16 é que ele será apagado antes de chegar a você. Tomando sobretudo o escudo da fé, você poderá apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quem lança o dardo é o maligno, que Paulo está dizendo. Não são as pessoas, não é o cunhado que te irrita, não é a sogra que te irrita, não são elas as pessoas que têm os dardos na mão. O que está dizendo é que quem lança os dardos inflamados é o maligno.
Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus nos dá uma garantia. O escudo da fé nos faz com que esse dado seja apagado. O que eu estou dizendo para você hoje, igreja, na hora que a flecha vir com fogo, antes que chegue até você, ele será apagada, não terá efeito na sua vida. O que eu estou dizendo a você nessa noite é quando ele lança, quando cai, chega perto de você, o escudo da fé faz com que ele venha se apagar no meio do caminho, não incendeia a sua vida espiritual, não pode incendiar o seu casamento. Quando você está com o escudo da fé, isso não vai incendiar nada que você tem, nada que você compre, nenhum projeto seu, porque Deus te guarda com este escudo da fé. Você vai usar esse escudo da fé o tempo todo, e sua família será protegida, o seu filho será protegido, sua filha será protegida, a sua casa será protegida, a sua finança será protegida, sua vida espiritual será protegida, porque nada vai te atingir, porque quando chegar até você, vai chegar apagado. Aleluia! O escudo da fé, irmãos, é que vai fazer com que nós possamos ser protegidos o tempo todo. É por isso que o Salmo 91 fala lá, que o Senhor nos guarda sobre as suas asas. O salmista no Salmo 28, no versículo 7, diz assim: Senhor é a minha força, meu escudo, nele eu confio o meu coração, porque eu fui socorrido. Assim o meu coração ele salta de prazer, e com o meu canto eu louvarei ao Senhor. O que está dizendo o salmista para mim e para você nessa noite: o Senhor me protege o tempo todo, eu ando na rua na proteção do Senhor, eu dirijo meu carro na proteção do Senhor, eu deito e durmo na proteção do Senhor, eu vou para o meu relacionamento, para o meu casamento com meu esposo, na proteção do Senhor, com a minha esposa, na proteção do Senhor, meu filho vai na escola, na proteção do Senhor, eu vou para o meu trabalho, na proteção do Senhor, no empreendimento, proteção do Senhor, porque o Senhor providencia para nós um escudo da fé, da qual o inimigo não consegue nos atingir. E é por isso que fala, o meu coração se alegra por isso. O que os salmistas falam é o seguinte: meu coração está alegre com Deus, porque o inimigo, se deixar por conta dele, ele incendeia a minha vida o tempo todo. Se deixar por conta dele, eu já não estava mais aqui, porque ele já tinha me incendiado. Mas quando ele lança contra a igreja esses dardos inflamados, já estão todos apagados, os dardos já saem de lá apagados, porque ele nunca vai te atingir enquanto você estiver erguido com o escudo da fé. É por isso que às vezes nós não entendemos as guerras espirituais. É por isso que às vezes nós deixamos o inimigo nos atacar, nos atingir, porque nós baixamos a guarda. Nós queremos usar a espada para ferir. Na guerra que nós travamos, ao invés de nós buscarmos proteção, nós buscamos o ataque. Queremos atacar as pessoas que estão do nosso lado, queremos brigar, nós queremos resolver no tapa, resolver na justiça, nós queremos resolver as coisas no judiciário, queremos resolver as coisas na briga, na confusão, de mandando mensagem desaforada para a pessoa, queremos resolver as coisas no barraco, queremos resolver as coisas às vezes fazendo tanta coisa que não agrada a Deus, no meio da confusão, na contenda, na fofoca. Mas Deus está dizendo: não é o ataque que você tem que preocupar, preocupa com a defesa, porque Deus julga a sua causa, é Ele que sabe a hora de poder trazer juízo na sua sentença. Não precisa atacar, irmãos, não ataque, não usa a fé no ataque, usa o escudo da defesa, porque quem te protege com o escudo da fé é Deus. Tem o respaldo de Deus.
não precisa estar na comitiva da frente nas guerras, não precisa estar na comitiva da frente para poder arrumar confusão, e ainda usar a palavra do Senhor dizendo: Deus vai castigar, Deus vai punir, Deus vai tratar. Não, irmãos, o que Paulo está dizendo é: a nossa luta não é contra carne e sangue. O que João e Tiago queriam fazer é usar carne e sangue. Desfizeram de mim, me desprezaram e desprezaram Jesus. Eu estou aqui pedindo com educação, mas a pessoa não cede, pelo fato de eu ser israelita, pelo fato de eu ser judeu. Estão com preconceito comigo, estão perseguindo a mim e automaticamente também ao meu mestre. Nós temos fé para poder resolver essa questão, sabe como? Mandando fogo em todo mundo. Nós temos como resolver isso na batalha com eles, temos como resolver isso pondo fogo na vida deles, pondo fogo na casa deles. Temos que resolver isso desta forma, Jesus. Vamos resolver isso na fé, vamos arrebentar com esse povo, vamos acabar com essa nação. Esse povo enjoado rejeitou a mim, rejeitou o Senhor. Vamos acabar com esse povo, assim como Elias acabou com o povo de Baal lá naquela época no livro de Reis. Vamos mandar fogo em todo mundo e consumir com este povo. Mas Jesus nos diz: eu disse que vocês poderiam transportar monte e jogar no mar. Mas eu ressalto agora o que eu disse lá atrás: a fé não é para matar. Isso traz para nós uma clareza, irmãos, de que muitas pessoas estão presas em nosso conceito. E o pior de tudo é que nós não queremos perdoar elas. Nós não queremos liberar o perdão para elas, porque ela foi uma pessoa que foi atacada com dardo inflamado. O dardo inflamado afogueou ela, o dardo inflamado incendiou ela, e às vezes ele levantou contra você, e ela passou a te perseguir, e ela passou a te maltratar, e ela passou a dizer mal da sua fé, da nossa fé. Ela passou a dizer mal do nosso Jesus. E às vezes, para mim e para você, a vontade que dá é: Deus, manda fogo do céu e resolve essa situação para mim. Deus, manda fogo do céu e consome de uma vez. Faz justiça para mim. Deus, manda fogo do céu, para que eles entendam que eu sou seu servo e ele não. Deus, manda fogo do céu, consome essa pessoa, para que ela nunca mais fale mal do Senhor. Irmãos, a fé não é para isso. A fé não é para atacar, a fé é para defender. No tempo certo, Deus levanta a justiça. No tempo certo, quando o Senhor quiser, Ele age desta forma que nós estamos dizendo, mas não a pedido nosso. Mas não eu pedindo para Deus consumir. Não eu pedindo para Deus poder manifestar assim de uma forma que arranque e mate as pessoas. Porque a fé não é para atacar, a fé é para te proteger. Nós estamos no meio de uma guerra, todo mundo sabe disso. Uma guerra travada em todas as áreas de nossa vida.
mas é porque o inimigo está usando flechas afogueadas, dardos inflamados do maligno, que ele não para de lançar para nos ferir, nos matar ou nos incendiar. O salmista escreve o Salmo 91, que todo mundo tem, muita gente tem como um amuleto. Olha o que ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei, darei-lhe abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Este salmo fala de proteção. Salmo 91 está dizendo proteção para você. O que Deus está dizendo é assim: que eu vou te guardar o tempo todo. Não precisa andar com medo, não precisa ficar desesperado, assustado com as coisas que acontecem, porque aquele que serve a mim está guardado no esconderijo do Altíssimo. Eu quero orar junto com você. Fique sobre os seus pés por um minuto. Os dardos inflamados, ele veio para poder te consumir, te matar ou te incendiar. Mas o que eu estou dizendo para você nesta noite é: os dardos inflamados do maligno, eles não vão te ferir. Os dardos inflamados do maligno, eles não vão te matar. E os dardos inflamados do maligno, eles não vão te incendiar. A música que o pastor Hélio cantou hoje de manhã diz assim: se o fogo tentar me destruir, eu vou ser fiel até o fim, eu não vou duvidar. Porque o fogo dos dardos inflamados, eles querem te destruir, mas eles não vão te destruir, porque quando eles forem lançados, ele vai chegar perto de nós, já apagados. Siga com fé e confie, porque o nosso Deus é poderoso para te manter de pé.
Talvez você nessa noite já guerreou tanto com tantas pessoas. Talvez você nessa noite entrou aqui querendo esganar alguém. Talvez você entrou aqui nessa noite pedindo assim: Deus, manda fogo nessa pessoa, Deus, consome. Resolve isso para mim, Senhor, está me perseguindo muito. E nessa noite o Senhor está dizendo para mim, para você: não. A sua fé que eu coloquei no seu coração não é para atacar, não é para matar, não é um instrumento de vingança, não é um instrumento para ferir ninguém, não é um instrumento para poder matar ninguém. Muito pelo contrário, a fé é para que você pegue o seu braço, coloque a fé no seu braço, é para que você levante a cada dia esse escudo da fé e proteja quem está debaixo dele. Seja você um intercessor da sua família, seja você um intercessor daquele até que te persegue também. O que Deus está dizendo para mim e para você: eu estou para te proteger. Pode cair 10.000 ao teu lado, pode cair milhares à tua direita, mas você não será atingido, porque você está protegido sobre as minhas penas, você está guardado por mim. Igreja, entenda isso: a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é a pessoa que luta contra você, são hostes espirituais da maldade que Paulo está dizendo em Efésios 6, irmãos, está dizendo, não é contra carne e sangue, são demônios que estão o tempo todo lançando dados contra mim, contra você. Mas pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado, pode guardar o teu coração no Senhor, porque se você serve a Deus, se você é fiel a Deus, nenhum deles vão atingir você. Senhor, traga para a sua igreja hoje esse esclarecimento, meu Pai, de como usar a nossa fé. Perdoa-nos, Pai, as vezes que nós usamos a fé para atacar. Perdoa, meu Pai, as vezes que nós usamos a fé para ferir as pessoas. Quantas discussões no Facebook, Pai, no Telegram, em rede social, a pessoa ferindo, achando que a luta é contra ela. Quantas pessoas, ó Pai, com a promessa de defender a fé, estão ferindo as pessoas, estão atacando as pessoas em redes sociais, por causa que são incrédulos, porque não creem, porque são como samaritanos, meu Pai, que não servem ao Senhor, são atacados duramente, são julgados duramente. Mas hoje há para nós um entendimento, Senhor, de que não é contra essas pessoas que nós não temos que lutar, que nós não temos nada, instrumento que Deus nos deu para poder nós ferirmos, como Pedro feriu Malco. Não é ferindo que nós vamos ganhar, não é ferindo que nós vamos alcançar, não é ferindo que nós vamos, meu Pai, avançar na fé cristã, é defendendo a cada dia. Quando o ataque vier, nós estamos com o escudo alçado, levantado para o alto, da onde o Senhor mora, da onde vem o nosso socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Protege hoje, meu Pai, Batista Vida, protege hoje cada membro desta igreja, protege hoje cada visitante que aqui está, que nós possamos hoje entender, e a cada dia acreditar, e colocar cada dia no nosso coração, que nós temos um escudo poderoso da fé, que vamos usar ele todos os dias de nossa vida, para que mal algum chegue à minha tenda, chegue à nossa tenda. E assim nós vamos cantar essa música, que se o fogo tentar me destruir, eu vou ser fiel até o fim, eu não vou duvidar, porque o nosso Deus é poderoso. O mar se levanta, as águas não podem me afogar, minha confiança está no poder de Jeová.
destruir. Eu vou ser fiel até o fim. Não vou duvidar. Estou firme nas promessas que Ele fez pra mim. Vou prosseguir com fé. E nada vai me impedir. Se Deus está comigo, eu não temerei. Vou seguir com fé, vou confiar. Em tuas mãos está o poder. Eu não vou parar, desanimar jamais. Tua mão me põe de pé. Vou seguir com fé, vou confiar. Em tuas mãos está o poder. Eu não vou parar, desanimar jamais. Tua mão me põe de pé. Tua mão me levanta, a tua mão me sustenta. Vou permanecendo de pé. Eu vou caminhando, em Deus confiando, pois sempre fiel Ele é. Vou seguir com fé, vou confiar. Em tuas mãos está o poder. Eu não vou parar, desanimar jamais. Tua mão me põe. Só a igreja cante. Vou seguir, vou confiar. Em tuas mãos está o poder.